Desde pequena, me ensinaram que o amor exigia sacrifícios. Vi meus pais se desdobrarem um pelo outro, suportando dificuldades, dividindo responsabilidades, colocando a família acima de tudo. Cresci acreditando que quando você ama alguém, está disposto a suportar tempestades por ele. Talvez tenha sido essa crença que me cegou. Talvez tenha sido essa ilusão que me prendeu a Damon por tanto tempo. Nos primeiros meses ele parecia tudo o que eu sempre quis. Charmoso, espirituoso e, acima de tudo, um homem que me fazia sentir especial. Ele tinha aquele sorriso fácil, a confiança de quem sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Dizia que me amava como nunca havia amado ninguém, que eu era a mulher da vida dele. Eu acreditava, e quando ele perdeu o emprego e me contou, com uma expressão derrotada, que estava tentando encontrar um novo caminho, não hesitei em segurar sua mão. Eu trabalhava duro, tinha um bom salário e poderia sustentá-lo por um tempo. Só que esse tempo virou anos. No começo, eu não me importava. Achava até bonito bancar nossa vida enquanto ele buscava algo melhor. Damon sempre tinha projetos grandiosos em mente. Dizia que estava estudando possibilidades, pesquisando investimentos, analisando mercados. Mas o tempo foi passando e os projetos nunca saíam do papel. Os dias dele eram preenchidos por cafés demorados, saídas para resolver negócios e desculpas que pareciam bem ensaiadas. Enquanto isso, eu mergulhava no trabalho, sustentando nossas viagens, nossos jantares, nosso apartamento luxuoso. O que me incomodava de verdade não era o fato de ele não trabalhar. Era o modo como ele nunca demonstrava gratidão. Como se fosse natural que eu pagasse tudo. Como se ele tivesse o direito de usufruir do meu esforço sem precisar mover um dedo. Quando eu chegava tarde, exausta, e o encontrava no sofá, jogando videogame ou rolando o feed do celular, engolia a frustração. Ele dizia que estava esperando a grande oportunidade, e eu me forçava a acreditar. As pessoas ao meu redor começaram a notar antes de mim. Minhas amigas tentavam ser sutis, deixando comentários como: "Você merece alguém que some com você, não que só aproveite", ou "Não acha que já deu tempo suficiente para ele se encontrar?" Eu revirava os olhos, fingia não escutar. Afinal, ninguém entendia o nosso relacionamento. Elas não viam os momentos em que ele era doce, as noites em que me fazia rir até minha barriga doer, os dias em que dizia que um dia eu teria orgulho dele. Eu me agarrava a isso. Mas uma parte de mim já começava a se cansar. Uma parte de mim começava a notar que Damon não tinha pressa nenhuma de mudar. A ficha caiu em um sábado qualquer, quando acordei cedo e precisei sair para resolver um problema no escritório. Eu estava de pé desde as 6 da manhã, tomando café às pressas, respondendo e-mails, tentando adiantar minha agenda. Enquanto isso, Damon dormia tranquilamente, como se a vida fosse uma longa manhã preguiçosa. Antes de sair, tentei acordá-lo. Ele murmurou algo incoerente e virou para o outro lado. Passei o dia fora, resolvendo problemas, lidando com reuniões estressantes, tentando organizar campanhas que dariam milhões à empresa. Quando voltei para casa, eram quase 9 da noite. Abri a porta esperando encontrá-lo onde sempre estava, jogado no sofá, esperando que eu trouxesse comida ou qualquer novidade para entretê-lo. Mas ele não estava lá. Na cozinha, nenhum sinal de que ele tivesse feito algo produtivo. As louças do café da manhã ainda estavam na pia. No quarto, a cama desarrumada indicava que ele havia passado a tarde por ali. A única pista do seu paradeiro era uma mensagem curta no celular. Saí para resolver umas coisas. Não me espera. Foi a primeira vez que meu estômago revirou. A primeira vez que senti um incômodo real, uma inquietação que não conseguia nomear. Me sentei, na cama, olhando para a tela do celular, esperando uma explicação que nunca veio. O relógio avançou. 00:30, 1 da manhã, 2. Nenhuma notícia, nenhuma ligação, nenhuma justificativa. Quando finalmente ouvi a porta se abrir,
Meu coração bateu mais forte. Damon entrou sem pressa, sem culpa. Vestia uma camisa social que não usava há tempos. Tinha o perfume mais forte que o normal e carregava um sorriso satisfeito no rosto. Como foi seu dia? Perguntei, tentando soar natural. Ele jogou as chaves na mesa, se espreguiçou e respondeu despreocupado. Resolvi uns negócios importantes. Então piscou para mim, como se estivesse me contando um segredo. Estou investindo no nosso futuro. Aquela frase. A mesma desculpa de sempre. Mas dessa vez, alguma coisa dentro. De mim sabia que era mentira. A desconfiança começou como um sussurro incômodo no fundo da minha mente. Algo que eu tentava ignorar sempre que Damon saía de casa sem dizer exatamente para onde ia. No início, me convenci de que estava exagerando. Eu queria acreditar que ele realmente estava buscando oportunidades, que suas saídas repentinas tinham um propósito legítimo. Mas, como um vidro trincado que se espalha lentamente até estilhaçar por completo, a ilusão foi se desfazendo aos poucos. Os horários dele eram estranhamente inconsistentes. Às vezes, saía à tarde e voltava só à noite, sempre com um sorriso, satisfeito e um cheiro diferente no corpo. Outras vezes, passava o dia inteiro em casa sem fazer absolutamente nada, apenas me observando enquanto eu trabalhava. Eu tentava não perguntar demais. Tentava não me tornar a esposa paranoica que checa cada passo do marido. Mas algo não parecia certo. Foi um detalhe pequeno que acendeu o primeiro alerta. Em um domingo à tarde, enquanto arrumava o escritório do apartamento, encontrei um recibo dobrado dentro de uma das gavetas da escrivaninha. Era de um restaurante caro, uma conta para 2 pessoas. O jantar aconteceu 3 noites antes, uma noite em que Damon havia dito que estava com um amigo discutindo novas oportunidades de investimento. O pior não era o valor absurdo da conta. O pior era a assinatura no final do recibo. A dele. O estômago revirou, mas engoli a sensação. Talvez realmente fosse um jantar de negócios. Talvez estivesse sendo irracional. Talvez o fato de eu bancar tudo na nossa casa tivesse me deixado excessivamente sensível a qualquer gasto inesperado. Mas então comecei a notar os padrões. As saídas ficaram mais frequentes. Ele passou a se arrumar mais para essas reuniões, escolhendo perfumes mais caros, ajeitando melhor o cabelo. Deixava o celular sempre virado para baixo na mesa e evitava atender ligações perto de mim. O homem que, por anos, havia se acomodado na minha sombra, agora parecia ter encontrado uma nova motivação para se cuidar. Naquela noite, quando ele voltou para casa tarde mais uma vez, decidi testá-lo. Esperei que ele terminasse de tirar os sapatos, que se jogasse no sofá como se não houvesse nada de errado. Me aproximei devagar, deslizando os dedos pelo ombro dele, me inclinando para sussurrar em seu ouvido. Com quem você estava? Ele não hesitou. Não demonstrou qualquer sinal de culpa ou surpresa. Apenas virou a cabeça para me olhar e sorriu, como se minha pergunta fosse ingênua. Já te falei, resolvendo negócios. Observei seus olhos, cada mínimo detalhe da sua expressão. Não havia nervosismo, não havia hesitação. Damon era bom nisso, sempre foi. Ele mentia com a naturalidade de quem já não precisa mais se preocupar em ser pego. Mas o que ele não sabia era que, naquela noite, eu já tinha decidido que não acreditaria em uma única palavra que saísse da boca dele. Na manhã seguinte, eu estava esperando ele sair. Ele pegou as chaves do carro, vestiu a jaqueta favorita e me lançou um sorriso preguiçoso antes de abrir a porta. Quando ele saiu, esperei alguns minutos e fui atrás. Meus dedos estavam suados no volante enquanto o seguia pelas ruas de Nova York. O coração batia forte. Os pensamentos se embolavam em possibilidades que eu não queria encarar. Talvez eu estivesse errada. Talvez ele estivesse realmente indo para uma reunião. Talvez. Mas quando ele parou o carro em frente a um restaurante elegante e saiu, ajeitando a camisa e conferindo o reflexo no vidro, meu sangue gelou. Ele não estava nervoso, não estava preocupado.
Caminhava como quem já conhecia bem o lugar, como quem já repetira aquele caminho antes. E então, do outro lado da rua, surgiu ela. Jovem, alta, elegante. Os cabelos perfeitamente alinhados, o vestido realçando cada curva. Ela sorriu para ele, e ele retribuiu de uma forma que eu não via há tempos. Pegou a mão dela sem hesitação, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles entraram juntos. E meu mundo desmoronou. Eu não sei quanto tempo fiquei dentro do carro, com os dedos apertando o volante até as juntas ficarem brancas. O mundo ao meu redor parecia ter sido silenciado. As buzinas, os passos das pessoas na calçada, o vento cortando entre os prédios. Nada disso existia mais. Apenas aquela imagem. Damon, sentado à mesa do restaurante luxuoso, sorrindo para ela como se nada mais importasse. Como se eu não existisse. Eu deveria ter saído dali. Deveria ter voltado para casa e respirado fundo antes de agir. Mas não. Consegui. Meus pés se moveram antes que minha mente pudesse processar. Atravessei a rua, o coração martelando contra o peito, a respiração curta. O restaurante tinha janelas enormes de vidro, permitindo que qualquer um do lado de fora visse as mesas elegantemente decoradas, as taças de vinho refletindo a luz amarelada do lustre. E foi assim que eu vi tudo. Vi quando ele segurou a mão dela, sobre a mesa, deslizando os dedos devagar como fazia comigo no começo. Vi quando ela riu, inclinando-se para mais perto, como se compartilhassem um segredo íntimo. Vi quando ele pegou o cardápio sem pressa, se comportando exatamente como um homem apaixonado. A garçonete se aproximou e ele não hesitou em pegar sua carteira. Tirou o cartão e entregou a ela com um aceno tranquilo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu cartão. Meu dinheiro. Minha confiança alimentando o jantar romântico dele com outra mulher. O gosto amargo da traição queimou minha garganta. Minha mente estava a mil. Eu poderia entrar ali e acabar com aquilo na frente de todos. Jogar vinho na cara dele, gritar, expor cada uma das mentiras que ele me contou. Poderia ser aquela mulher traída que vira notícia em redes sociais, que faz um escândalo tão grande que os seguranças precisam intervir. Mas então ele riu. Uma risada fácil, baixa, envolvente. O tipo de risada que ele costumava ter comigo. O tipo de risada que, em algum momento, parou de existir em casa, e naquele instante, eu soube. Não adiantaria, nada um escândalo. Não adiantaria jogar tudo para fora ali, na frente de estranhos que logo esqueceriam a cena e seguiriam suas vidas. Ele não merecia isso. Ele merecia muito mais. Me afastei, engolindo a raiva. Cada passo parecia pesar uma tonelada, mas continuei, andando até chegar ao carro. As mãos tremiam ao pegar as chaves, a visão estava turva de ódio e decepção. Respirei fundo, tentando conter o caos dentro de mim. Naquela noite, ele chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Eu estava sentada na sala, esperando. As luzes estavam apagadas. Apenas o brilho da TV iluminava o ambiente. Ele entrou jogando as chaves sobre a mesa e se espreguiçou, relaxado. Tão tranquilo que chegava a ser irritante. E então, ele percebeu minha presença. Olhou para mim com um sorriso preguiçoso, como se eu fosse apenas mais um detalhe irrelevante na noite dele. Oi, amor. Tá acordada até agora? Eu não respondi. Apenas levantei, caminhando devagar até a mesa de centro, onde havia espalhado as provas da traição. O recibo do restaurante, o extrato bancário, as fotos que eu tirei deles juntos. Ele olhou para aquilo tudo. Depois voltou o olhar para mim e riu. Não foi um riso nervoso. Não foi um riso de quem tenta se justificar. Foi um riso despreocupado, quase divertido. Como se tudo fosse um grande jogo e eu estivesse exagerando por nada. Então era isso? Você tá paranoica porque eu saí com uma amiga? Uma amiga. O sangue ferveu nas minhas veias. Você acha que pode simplesmente gastar meu dinheiro com outra mulher e me fazer de idiota? Ele suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Você sempre faz isso, Isla. Sempre acha que tem algo errado.
que eu tô te enganando. Talvez o problema seja você. A audácia dele era inacreditável. Me diz uma coisa, continuei, cruzando os braços. Você pelo menos sente um pingo de vergonha? Ele sorriu, um sorriso lento e cruel. Se quiser, pode ir embora. Mas todo mundo sabe que no fim, você sempre volta. Cada palavra bateu em mim como um soco. Por um segundo, senti meu corpo congelar. Era isso que ele pensava de mim? Que eu era uma mulher previsível, que não teria coragem de abandoná-lo, que minha dependência emocional era maior do que minha dignidade? Foi naquele momento que minha raiva se transformou em algo mais frio. Algo mais afiado. Ele achava que eu nunca teria coragem de deixá-lo, mas o que ele não sabia é que eu já tinha tomado minha decisão. Eu poderia ter gritado. Poderia ter jogado tudo na cara dele. Poderia ter chorado, implorado para ele me dizer que não era verdade. Mas não fiz nada disso. Apenas olhei para aquele sorriso convencido e guardei minha resposta dentro de mim. Uma resposta que não viria em palavras, mas em ações. Damon foi dormir achando que tinha vencido, que eu engoliria tudo mais uma vez e no dia seguinte fingiria que nada aconteceu. Mas naquela noite, deitei ao seu lado sem pregar os olhos. Cada palavra dele ecoava na minha mente. Todo mundo sabe que no fim, você sempre volta. Aquela frase me consumiu. Levantei da cama antes do sol nascer e fui até meu escritório. Liguei o notebook, abri minha conta bancária e comecei a transferir dinheiro para uma nova conta. Uma conta que ele não tinha acesso. Fechei todos os cartões de crédito que estavam no nome dele. Troquei todas as senhas, bloqueei qualquer possibilidade dele gastar mais um centavo meu. E então, passei para a parte mais divertida. Todos os bens que estavam no meu nome, eu coloquei à venda. O carro de luxo que ele adorava dirigir? Vendido. Os eletrônicos da casa? Anunciados. Até a assinatura dos serviços de streaming que ele usava foram canceladas. Nada disso ele percebeu quando acordou. Como sempre, saiu da cama tarde, tomou um banho longo e se jogou no sofá. Pegou o celular, como fazia todas as manhãs, e tentou pedir comida pelo aplicativo. E foi ali que o primeiro choque veio. Amor, você cancelou meu cartão? Não levantei os olhos do notebook. Sim. Ele riu, como se achasse que eu estava brincando. Digitou algo no celular novamente, testando outro cartão. Tá dizendo que esse aqui também não tá funcionando. Por que não está? Silêncio. Pela primeira vez, percebi uma hesitação na sua voz. Por que você fez isso? Fechei o notebook. Devagar e o encarei. Porque acabou, Damon. Você teve sua diversão. Agora é minha vez. O rosto dele ficou pálido. Ele tentou acessar a conta bancária apenas para descobrir que estava vazia. Pegou o celular e começou a ligar para o gerente do banco. Nada adiantava. O apartamento? Já não estava mais no nosso nome. O carro? Vendido antes mesmo que ele pudesse sair de casa naquela manhã. O desespero dele cresceu conforme a ficha caía. Eu apenas me levantei calmamente, peguei minha mala, que eu já tinha preparado, e caminhei até a porta. Você não pode estar. Falando sério, ele disse, se colocando na minha frente. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ele me segurou pelo braço, o olhar furioso. Você não vai a lugar nenhum. Senti um arrepio na pele, mas não recuei. Vou sim. E você vai descobrir o que acontece quando se subestima a mulher errada. Puxei meu braço, passei por ele e fui embora. Deixei Damon ali, perdido, sozinho e sem um único centavo. Mas o melhor ainda estava por vir. O silêncio da minha nova casa era a melhor música que eu poderia ouvir. Sem o barulho da televisão ligada o dia inteiro, sem os suspiros entediados de Damon enquanto eu trabalhava, sem o peso constante de carregar um casamento que só existia porque eu me recusava a ver a verdade. Nos primeiros dias, ele ainda tentava contato. As mensagens começaram com um tom arrogante. Ele dizia que eu estava exagerando, que logo eu me acalmaria e voltaria.
Quando percebeu que eu não respondia, as mensagens mudaram. Ele passou a implorar. Dizia que me amava, que sentia minha falta, que tinha aprendido a lição. A verdade é que ele não sentia falta de mim. Sentia falta do conforto que eu proporcionava, do dinheiro, do luxo. O tempo passou e as mensagens diminuíram. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele apareceria. E foi exatamente o que aconteceu. Eu voltava do trabalho quando vi a silhueta dele na frente da minha porta. Damon estava irreconhecível. O cabelo bagunçado, as roupas amarrotadas, um olhar cansado que nunca tinha visto antes. Ele parecia um homem que finalmente havia entendido o peso das próprias escolhas. Parei no meio do caminho, observando a cena por um instante. Ele me viu e abriu um sorriso fraco, como se ainda acreditasse que poderia me dobrar. Podemos conversar? Passei por ele e destranquei a porta sem responder. Entrei sem me preocupar se ele me seguiria ou não. Ele entrou. Damon olhou ao redor, absorvendo o apartamento novo, menor e mais aconchegante. Nada de móveis extravagantes ou objetos caros. Apenas o suficiente para mim. O suficiente para recomeçar. Ele se jogou no sofá, os ombros curvados, a postura derrotada. Eu errei, ele disse. E pela primeira vez, não havia deboche na voz. Eu sei que te machuquei. Fechei os olhos por um momento, como se estivesse ponderando aquelas palavras. Por que você está aqui, Damon? Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Porque eu preciso de você. A frase bateu de um jeito diferente. Não era um pedido de desculpas. Não era arrependimento. Era desespero. Ele não disse que me amava. Não disse que queria consertar as coisas. Apenas que precisava de mim. Não, Damon. Você precisa de alguém para sustentar sua vida. E eu finalmente percebi que esse alguém não precisa ser eu. Ele olhou para mim com um brilho de pânico nos olhos. Por favor. Eu não tenho para onde ir. Você me conhece. Sabe que eu não fui feito para viver assim. Assim como? Sem dinheiro. Sem conforto. Sem alguém para bancar suas escolhas erradas. Completei. O silêncio que veio depois foi a resposta que eu precisava. Me levantei, peguei uma chave velha da gaveta e coloquei na mão dele. Ele olhou para a chave e depois para mim, confuso. Isso é o quê? Apontando para a rua, sorri de canto. Toma, seu novo lar vai ser aquele barraco. O olhar dele seguiu o meu. E então viu. O prédio velho e abandonado na esquina. Ele riu, nervoso, esperando que eu dissesse que era uma brincadeira. Mas eu não disse nada, apenas cruzei os braços e observei enquanto ele engolia a própria arrogância. A vida que ele conhecia tinha acabado, e eu finalmente estava livre. O fim de Damon na minha vida não foi dramático. Não houve gritos, não houve lágrimas. Apenas um silêncio absoluto quando fechei a porta atrás dele. Um silêncio diferente, quase libertador. O peso que carreguei por tanto tempo evaporou, e pela primeira vez em anos, senti que a minha vida pertencia a mim. Nos dias seguintes, não tentei saber para onde ele foi. Não importava mais. Ele escolheu o próprio destino no momento em que achou que eu nunca teria coragem de deixá-lo. Eu tinha passado tempo demais dando chances para alguém que não merecia nenhuma. Agora, cada segundo era meu. A liberdade veio, em pequenos detalhes. O café quente que tomava sozinha pela manhã, sem precisar me preocupar com mais ninguém. O trabalho fluindo melhor, sem distrações, sem alguém me sugando como um parasita emocional e financeiro. Passei a sair mais, reencontrei amigos, fiz coisas que antes sempre adiava porque Damon precisava de algo, ou porque simplesmente estava cansada demais tentando carregar um relacionamento morto. A notícia sobre ele chegou até mim semanas depois, no meio de um jantar com algumas amigas. Você soube do Damon? Mia perguntou, arqueando uma sobrancelha divertida enquanto tomava um gole do vinho. Balancei a cabeça. Eu realmente não sabia, e para ser sincera, não estava preocupada em saber. Ele está pulando de sofá em sofá. Ela continuou sorrindo.
Parece que o amigo que ajudava na traição não gostou da ideia de sustentar um peso morto. A ironia era quase cômica. Damon, o homem que sempre viveu da generosidade alheia, finalmente estava provando o gosto de ser descartável. Sem dinheiro, sem estabilidade, sem ninguém disposto a oferecer o conforto que ele tanto exigia. Pensei que sentiria alguma coisa. Raiva, satisfação, talvez até um pouco de pena. Mas não senti nada, apenas alívio. Brindei com minhas amigas, rindo da ironia da vida, da forma como o destino se encarregou de colocar cada um no lugar que realmente pertencia. Damon escolheu o caminho dele, e eu escolhi o meu. O caminho de alguém que finalmente entendeu que amor não deveria ser um fardo, que nunca mais carregaria alguém que não merecia estar ao seu lado, e que, acima de tudo, sabia que nunca mais aceitaria menos do que realmente valia. O jogo virou, e dessa vez fui eu quem venceu.